O advogado, empresário e publicitário Jô Cavanhaque, dono da Superstation Media, que representa a TV Globo Internacional nos Estados Unidos e Canadá, é uma pessoa extremamente interessada no sentido da evolução, da organização da comunidade brasileira em todas as partes do mundo. Jô, você acha que avançamos? Sim, avançamos. A eleição dos representantes, pela primeira vez, de que possamos ter uma representatividade de falar com os órgãos governamentais brasileiros para que prestem atenção e deem atenção que a comunidade espalhada pelo mundo inteiro, que não somos poucos, eles citam em 3 milhões, mas se você for somar os ilegais, isso pode passar de 5 no mundo inteiro. Então, é muito importante, eu acho que isso é o primeiro passo, muito engateando ainda, porque a organização dessa comunidade no exterior, ela tem que ser mais bem feita, não estou criticando, mas digo, é um próximo passo, ela tem que ser mais unida e que tenha que ter uma palavra bem forte junto ao governo. O meu sonho seria que nós tivéssemos em cada comunidade, em cada país, representantes que tivessem direito a voto no Congresso brasileiro. Isso seria o ápice. Mas talvez seja o próximo passo, né, Jô? Acredito que vai demorar, mas o governo permitia trocar a Constituição, os passos jurídicos para que isso ocorra são muito complicados, envolve lobbies, envolve muita política, mas a forma de realmente as comunidades que estão fora do Brasil continuarem levantando a bandeira brasileira, que é o que nós fazemos aqui, todos nós, e sem recursos e que sem nenhuma ajuda do governo brasileiro, seria importante que tivéssemos direito a voto no Congresso. Para isso, temos que nos organizar cada vez mais para podermos reivindicar essa posição de termos palavra forte no Congresso e decidir pelo nosso futuro e continuamos sendo brasileiros. Ângela Bretas, você colocou na reunião um assunto que ninguém tinha falado antes, o atendimento ao brasileiro que retorna ao Brasil. Isso. Recentemente eu retornei ao Brasil e eu tenho um filho adolescente e, apesar de eu ter ido ao consulado e feito toda a papelada da documentação histórica dele, eu não consegui matricular ele em escolas públicas lá. Eles queriam que ele esperasse até o início do ano letivo para começar a estudar. E como era na metade do ano, o meu filho teria que ficar 6 meses sem estudar. Então, isso é um problema que os brasileiros que nasceram aqui e que retornam ao Brasil enfrentam. E não tem essa informação no consulado. Como mãe e como cidadã brasileira, eu achava que no momento que eu chegasse em solo brasileiro, com toda a documentação, o meu filho, que tem a dupla cidadania, automaticamente seria aceito nas escolas. E ele não foi aceito por nunca ter estudado no Brasil. Então, isso aí foi um problema muito grande. Eu fui no Conselho Tutelar, eu fui no Juizado de Menores, briguei com os políticos lá, mas não consegui matricular. Ele teve que perder 6 meses. Ele não perdeu 6 meses, porque eu voltei para cá e matriculei ele aqui. No outro dia, ele entrou na escola aqui. Então, entre deixar o meu filho 6 meses sem estudar lá e retornar, eu tive a opção de retornar e matricular ele aqui. Agora, ele falou, mãe, eu só volto ao Brasil agora para passear, porque ele ficou decepcionado, ele se sentiu que ele não foi aceito pelo brasileiro, pelo governo brasileiro. Inclusive, um jornal local de lá colocou um headline, brasileiro barrado de estudar no Brasil, porque ele tem dupla cidadania. E por que não ser aceito nas escolas? Então, isso aí é um problema que o governo brasileiro tem que estudar, porque são várias crianças que estão retornando e eles não têm essa opção. Durante a reunião aqui no Centro da Família Brasileira em Pompano, a empresária publicitária Yara Cavanhaque colocou uma posição que, em certos aspectos, até surpreendeu as pessoas pela facilidade da possibilidade de resolver uma das questões mais graves ligadas ao imigrante brasileiro, especialmente o imigrante mais carente e indocumentado, que é a questão da saúde. Qual foi essa ideia, Yara? Na verdade, quem colocou e falou sobre saúde foi uma médica que está aqui representando a região de Massachusetts. E ela disse que ela estaria colocando à disposição para ajudar,
Porém, a dificuldade é o brasileiro poder ter contato com médicos brasileiros e as despesas que são caríssimas. Então, eu me lembrei que aqui na Flórida, nós temos no Jackson Memorial, que é um dos maiores hospitais da Flórida, uma equipe enorme de brasileiros, comandando, liderando, sendo chefes de equipe de cardiologia, de traumatologia, inclusive de rins, e inclusive criando um robô, fazendo parte de uma equipe onde se criou um robô, que este robô, através deste robô, eles conseguem mandar todas as instruções e comandos de como cuidar dos soldados no Iraque. Veja, a tecnologia avançadíssima e nós aqui brasileiros precisando e carentes precisando deles. Então, a sua ideia é juntar esse grupo e fazer atendimento comunitário. Com certeza. Criar um tipo de um convênio, alguma coisa. A doutora, inclusive, falou assim, se você vai para um hospital, tem um ataque cardíaco, vai para o hospital, você vai gastar $150 mil. Falei, ok, vamos fazer um convênio onde a gente vai gastar 1.500 e pagar no nosso famoso carnezinho brasileiro. Né? Quer dizer, a gente tem que criar uma situação para resolver um problema como esse. E tem recursos, tem médicos brasileiros. Aqui mesmo, na comunidade aqui do norte de Pompa, nessa região toda, tem uma série de brasileiros, médicos que são do Holy Cross, que são conhecidos da comunidade. E isso tem aberto em Massachusetts e, com certeza, em toda a região, em todos os locais onde tem brasileiro. Segundo a conselheira Esther Sanches, a educação vai ser mesmo uma prioridade para valer dos representantes eleitos pela América do Norte para o Conselho de Representantes Brasileiros no Exterior. E a professora Annette Aslanian, que é a presidente da American Organization of Teachers of Portuguese, ficou muito entusiasmada, porque ela vem dedicando de corpo e alma e coração um projeto no sentido de mapear tudo que é feito em relação ao ensino de português nos Estados Unidos. Como é que anda esse trabalho, Annette? Bem, o trabalho começou em 2007, quando nós fundamos a Organização de Professores de Português. O nosso objetivo é implementar cursos de português nas escolas, nas universidades, nas escolas comunitárias. Já existe mais ou menos 50 escolas com programa de português. Mas isso não justifica esse número de 50 escolas com 3 milhões de brasileiros no mundo. Então, esse número de 50 escolas, na verdade, são 50 escolas nos Estados Unidos. E nós temos o quê? Quantos brasileiros imigrantes nos Estados Unidos? Cerca de 1.200.000, né? 1,5 milhão. Então, não justifica. As escolas têm cursos de espanhol, italiano, francês. E eu acho que já está no momento mesmo de nós, como brasileiros, implementarmos a língua portuguesa dentro das escolas públicas para que mais pessoas aprendam português e os brasileiros também possam manter a sua língua de herança.